Boa noite, meus queridos alunos do 8º período da Fafima. Olha só, hein? Que luxo, 8º período. Chegamos ao final, né? Demorou, foi difícil. Esse finalzinho, então, foi profundamente desgastante. Todos tendo que fazer o ensino EAD, mas nós chegamos ao final. E aí, eu quero dar bem-vindo a vocês a essa disciplina que nós vamos fazer aí. Trabalhei com vocês no primeiro período e vou trabalhar no 8º período. São muito mais companheiros de trajetória agora do que alunos que estão distantes. Eu me recordo que as nossas primeiras aulas eu fui um tanto quanto cruel com vocês, botei um apelido em vocês, de Renata, mas chegamos aqui, ok? Chegamos ao final de uma trajetória que coloca vocês aí, digamos assim, como eu costumo brincar, no topo da cadeia alimentar. Bom, nesse semestre nós vamos trabalhar essa disciplina. Eu fiquei profundamente impressionado, confesso que surpreso, não era para ficar surpreso, mas eu fiquei surpreso com o rendimento das nossas aulas no semestre passado, devido ao resultado que nós obtivemos na confecção de um arquivo. Foi muito bom. Eu estou lendo, estou separando, fazendo comentários que eu vou devolver para vocês. Tá bom? É muita coisa para ler. Eu estou em vias da minha qualificação no doutorado. Também estou tenso com tudo isso, mas eu vou fazer isso devagarzinho e vou, mesmo que depois, passar disso aí, eu sei que vocês vão continuar a trajetória de vocês. Alguns eu quero motivar, quero incentivar para que façam um mestrado a partir das ideias que apareceram ali. Alguns falaram que usaram o trabalho, a ideia, o trabalho da qualificação, do TCC. Então, eu quero motivar vocês, tá bom? Nessa disciplina, hoje nós vamos falar um pouquinho como é que nós vamos trabalhar nessa disciplina. Não tem surpresa, não tem estresse, não tem nenhuma novidade. É aquilo que nós sempre fizemos durante a nossa trajetória nesse curso de História, tá bom? É claro que agora vocês já têm um sentido profissional maior, né? Já sabem as dificuldades de ser professor nesses tempos de repressão, né? Nesses tempos de não valorização do professor de História. Então é claro que vocês sabem muito bem que a dificuldade que tem. Então, um outro comportamento. Já são historiadores. Essa é a linda verdade. Bom, nessa disciplina de Brasil República 3, nós temos o envolvimento de um período bem longo, que vai da crise do projeto oligárquico. Nós já trabalhamos o projeto oligárquico em semestres anteriores, principalmente aí na história do Rio de Janeiro, que nós falamos, né, da transformação que o Rio de Janeiro deveria passar, né, o Rio de Janeiro passa por uma consequência da mudança do espaço urbano da capital, né, da capital agora da República. Então já falamos disso e vamos ver que esse projeto vai entrar em crise, né, que vai gerar o que nós chamamos de Revolução de 1930, Revolução Varguista, seja lá o que for. Então nós começamos aí e vamos passar pela redefinição de quem, da estrutura de poder, quem vai estar no poder, quem vai controlar o poder, né? Ainda nós vamos ver que temos um ensaio da questão de se colocar o poder do povo, de dar maior representatividade ao povo. A Revolução de 30 ensaia essas ideias. Não é nova, não é inédita, porque em 1903 nós já tivemos uma greve operária no Brasil. Então, logicamente, o trabalho, a conquista, o projeto de colocar os trabalhadores no poder, né, ou pelo menos deles dividirem as regras do jogo no Brasil, já vinha desde o final do século XIX e início do século XX. Então tá bom.
É isso que a gente vai discutir aí, nesse nosso curso. É sobre essa temática que nós vamos falar, tá bom? Então, é a redefinição dos pactos de poder. Eu estou dando uma resumida aqui para vocês do que nós vamos discutir nesse curso. Por quê? Porque é um período longo, não tão longo em anos, mas é longo em questão de informações e de transformações que o Brasil vai passar. Então, esse período é muito rico, é um momento marcante demais na história do Brasil e que nós temos uma série de informações que a gente, às vezes, deixa passar sem discutir, e a gente vai tentar ser o mais minucioso possível nesse semestre que nós estamos aí, tá bom? E aí, depois disso, dessa redefinição dos pactos de poder, nós vamos falar sobre as relações entre o capital e o trabalho, marcante nesse momento. Nós vamos ver o surgimento de um modelo capitalista que tenta copiar o americano e o inglês, mas nunca funciona no Brasil essa coisa de não, traz esse modelo, que esse modelo vai servir pra gente, serviu para eles, foi bom para eles, é bom pra gente. No Brasil não funciona assim, nós temos características próprias, cultura própria, então vamos estudar como é que é isso aí, como é que é essa transformação. Vamos ver a crise do Estado populista. Vamos ver o período varguista, a ascensão do populismo, a ascensão do modelo fascista, que não, Vargas não foi, não foi. Isso não é uma questão para a gente discutir, para a gente debater, mas pelo menos nós vamos ver as características que o fascismo, que está tão em moda ultimamente, né, digamos assim, no Brasil, tão em discussão, as características que vão se apresentar no Vargas e que são características do fascismo da Europa, que também tenta ser importado um modelo fascista para a Europa e não funciona. Assim como também se tenta importar um modelo comunista e não funciona de forma correta. Né? Porque nós precisamos criar as nossas características, assim como Cuba criou e depois se desvia do caminho, como outros países, como a Nicarágua criou e depois se desviou do caminho, o Chile, né, a Argentina, cada um buscou a sua identidade própria, tanto no fascismo como no comunismo, como nessas políticas desses primeiros 50 anos aí do século XX, que esse modelo varguista vai seguir. Logo a seguir, nós vamos falar da crise do Estado populista. Vamos ver que não é novidade para a gente esses dias que nós tivemos hoje do governo achar que pode resolver tudo com um estalar de dedos. Vamos ver que nós temos outros exemplos de governantes do Brasil, estavam no poder do Brasil, que achavam que esse seria um projeto pessoal dele de resolução dos problemas. Vou resolver os problemas do Brasil com uma vassourada, digamos assim, né, para usar a expressão correta que foi utilizada. E não é dessa forma. A mudança do status quo no Brasil tem de ser um projeto a longo prazo. Não pode ser essa coisa de se instalar o dedo, que resolver tudo com duas canetadas, com esses projetos mirabolantes. Então, também não funcionou. Nós vamos ver essa crise desse Estado populista e que vai desaguar no nosso próximo item, que é o golpe militar de 1964. Uns dizem, não foi golpe, foi revolução. Outros dizem, não foi revolução, foi golpe. Vamos tentar identificar, vamos tentar buscar as características para que a gente passe a ter referenciais para dizer, foi golpe. Foi a imposição de uma ditadura militar. Por isso. Mas vamos buscar isso de base teórica. Não vamos ser só suposições. Não, porque eu acho. O achismo, ultimamente, no Brasil, está muito em moda. Não, porque eu acho que tem que ser assim, porque eu acho assim, porque eu vi na internet, porque eu vi no WhatsApp, porque eu vi no Facebook, e aí é isso, passa a ser a regra teórica, esses achismos que a gente vê por aí. Logicamente,
O golpe de 64 também é um momento de radicalismo, é uma tentativa de se resolver os problemas do Brasil com aquela velocidade da luz, né? Aquela tentativa louca de faz um projeto, faz um decreto, faz uma lei, fecha Congresso, fecha Supremo, essas tentativas que também só desembocaram na violência e que levaram o Brasil àqueles chamados anos terríveis, né? Eu tenho uma professora da Unirio, eu não vou lembrar o nome dela agora, que ela inclusive diz, ela usou uma expressão uma vez numa palestra assim, Keila Greenberg, ela diz assim, foram nessa época das trevas. Se na história teve uma época das trevas, na história do Brasil teve uma época das trevas, a nossa foi essa aí, que foi terrível, foi um momento altamente degradante para a nossa história. Então vamos ver esse golpe de 64 e esse Estado militarista, vamos ver o resgate da democracia, que não é projeto pessoal, que não é do Tancredo Neves, não é do Ulisses Guimarães, não é de nenhum deles. É o projeto do povo. É o povo que vai à rua, que reclama, que briga, que luta, né? Os grupos organizados, os partidos políticos vão à rua e gritam que querem a volta da democracia e a democracia vai voltar por causa disso. Tivemos momentos muito críticos. Na minha leitura dessa recuperação da democratização, finalzinho dos anos 70 e início dos anos 80, na minha opinião, na minha leitura disso, foi o momento em que nós estivemos mais próximos de uma guerra civil, né? E fomos interrompidos por questões aí, uns dizem que a Copa atrapalhou a gente, a Fundação Roberto Marinho atrapalhou a gente, a Globo, eu não sei, vamos tentar buscar fundamentos teóricos também, para que a gente consiga, quando formos à sala de aula, falarmos, olha, nós quase tivemos uma guerra civil, a ditadura foi ruim, por isso, a recuperação da democracia foi lenta, foi conquistada pelo povo, a gente vamos buscar aportes teóricos nesse curso de República 3. Para fechar, vamos falar do Brasil Novo, e insistentemente eu vou dizer, novamente se tenta criar um projeto de transformação do Brasil, um projeto pessoal. O presidente Fernando Collor de Mello diz assim, não, eu vou caçar os marajás, eu vou transformar o Brasil, eu vou colocar o Brasil na vanguarda, nós vamos andar de jet ski, nós vamos andar de lancha, né? Vamos ser todos playboys, e esse projeto descambou para mais uma nova corrupção. E aí nós voltamos a retomar a sensação que a gente tem hoje, é que essas coisas estão muito da pré-história do Brasil. Eu vou usar essa expressão. Mas não é, não. É bem recente. E é por isso que nós ainda estamos aprendendo algumas coisas sobre a democracia, sobre como votar, sobre quem escolher, sobre corrupção, né? Sobre projeto partidário. Né? E aí vão as críticas que a gente estabelece ao PT, ao PSDB, ao PMDB, todos aqueles partidos que buscaram a redemocratização e deixaram a gente mergulhar nesse caos que a gente está hoje, né? Nesse caos conservador que a gente está hoje. Todos têm responsabilidade. Entendo eu, né, na minha avaliação, que todos têm responsabilidade. Bom, e aí assim nós vamos estar encerrando. Nós vamos buscar como objetivo compreender, eu estou lendo aqui o que está no plano de curso que me foi enviado, que eu vou reenviar para vocês quando eu montar a minha aula, tá bom? Meu plano de aula. Nós vamos tentar, temos como objetivo, compreender a trajetória do regime republicano no Brasil. A república oligárquica que nós estudamos até agora tem uma carinha ainda de modelo monárquico. Né? Ainda o mesmo grupo que estabelece no poder, desculpa, os cafeicultores, aqueles que têm poder ainda, que traz o poder desde o Brasil imperial,
ainda ficam no poder. Agora não. Agora nós vamos ver o regime republicano se institucionalizar. Né? Muita gente não reconhece, muito historiador, eu vou fazer essa crítica aqui sem medo de errar, muito historiador não reconhece a importância do Vargas. Mas o Vargas começa o governo dele quebrando isso aí. Né? O discurso do Vargas é: eu vim para governar para o trabalhador. Eu dou carteira de trabalho, eu dou férias remuneradas, eu dou descanso remunerado, eu reduzo a carga horária, tudo isso. Esse discurso é um discurso trabalhista, a gente não tem como negar. É um discurso trabalhista. Mas o Vargas ainda faz parte de uma das oligarquias, ainda vai ser o representante de uma elite, ainda vai ser a preservação de um determinado modelo que nós vamos ver ainda estar presente no Brasil por muito tempo. Então a gente vai tentar compreender isso aí, tá bom? Compreender essa trajetória do regime republicano, né? E a nova república, entender a implantação da nova república, passando aí pela ditadura militar. Eu não vou falar da bibliografia, porque nós vamos... o semestre passado mostrou pra gente que é possível a gente mudar a bibliografia, a gente ir alterando a bibliografia de acordo com o que a gente vai aprendendo. A gente bota uma bibliografia linda, gigantesca, não sei o quê, para inglês ver, né? Se é uma expressão histórica que a gente vai usar. E chega no final não é nada disso. A gente fica, não usou nada disso, mas no entanto aprendemos, né? Digamos assim, coletando informações de textos. Né? Tá todo mundo preso em casa, um dia diz, lê o livro tal, se não lê o livro tal, eu vou te botar de castigo, vou te punir, vou matar, vou esfaquear. Não adianta. Vamos ler os artigos. Eu vou tentar, ainda não tenho esse domínio total, vou tentar fazer aulas diretas, né? Pelo Meet, pelo Google Meet, para a gente discutir mais, para a gente conversar mais, tá bom? Eu estou praticando isso, estou tentando aprender isso, que é para a gente poder se aproximar mais, não ficar tão distante dessa frieza que representa só essa videoaula. Bom, então a bibliografia nós vamos discutir aí com o tempo. Eu vou deixar, já estou indo para o final, tá bom? Vou mandar para vocês pelo WhatsApp. Outro detalhe, eu quero usar ainda o grupo do WhatsApp, tá bom? Para enviar meus textos, vou colocar no Classroom também, tá bom? Eu vou deixar para vocês um texto sobre a crise da República Oligárquica no Brasil. As primeiras manifestações tenentistas, que a gente vai ver que antes do Vargas nós já tínhamos o ensaio da crise desse modelo oligárquico que já está caducando. Eu vou usar só esse trecho para falar dessa crise oligárquica, que eu acho que vocês já discutiram bastante. Tá bom, minha gente? Então é isso. Estamos de novo juntos. Havendo dúvidas, fala comigo, pode perguntar. Todo mundo tem meu WhatsApp, todo mundo tem o número do meu telefone, pode deixar questões. A gente chegou ao final. Eu não vou fazer um cabo de guerra com vocês, essa altura da vida de vocês, diante do sofrimento, da depressão que nós estamos passando, em estarmos nessa quarentena, em vermos a nossa própria profissão de historiador, de professor historiador, chegar nesse estágio, está chegando a uma luta institucionalizada para que o historiador não seja reconhecido como professor. Isso aí é direcionado para a gente. Né? A gente sabe muito bem, o governo não gosta muito dos nossos posicionamentos democráticos, mas eu não vou fazer nenhum cabo de guerra com vocês. Nós vamos tentar fazer como eu sempre fiz, de forma bem leve, bem suave. Sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Havendo dúvidas sobre tudo que nós falamos aqui hoje, é só me perguntar pelo WhatsApp ou pelo Classroom por enquanto. Bem-vindos, galera. Estamos juntos.